foi um projeto, foi um sonho, foi difícil. Me dá, assim, 2, 3 meses antes de tu sair da Bahia, até tu chegar no Rio de Janeiro e o começo. Certo. Eu tinha aproximadamente 20 anos, né? E nesse período eu já trabalhava bastante em Salvador com artistas maravilhosos, como Margareth Menezes, fiz com o pessoal Jorge Zarate, Abel Lobo, que foi também com quem eu comecei, meu tio irmão. Armandinho. Aí vinha... Não, por incrível que pareça, Armandinho e Luiz Caldas, eu passei a tocar depois que fui pro Rio. Aí eles chamou a atenção e aí que... Não, foi coincidência mesmo, porque quando eu fui morar no Rio, nesse período, eu fui mais ou menos em 84, foi mais ou menos isso. Eu acabei que eu saí assim do estágio de um dos percussionistas mais requisitados, por exemplo, de Salvador, era eu, Brau, Tony Mola, Ivan Wall. Então, a gente fazia bastante coisa com os artistas nesse período lá. E outros que eu estou esquecendo agora, mas tinha mais gente, sim. E chegando ao Rio, eu fui de carro, assim, sem ser convidado, né? Foi sozinho? Eu fui na cara e na coragem, porque eu queria muito buscar meu sonho, que era tocar com outros artistas, etc. Tinha lugar pra ficar? Como é que Não, aí eu fui... Um contatinho, alguma coisa, alguém que te recebeu? Não tinha contato nenhum, assim, de musical. Eu fui... Eu tinha um tio que já partiu, chamado Romeu, e eu fui pra casa dele, lá em Braz de Pina, um subúrbio lá do Rio, e fiquei mais ou menos na casa dele 6, 8 meses, ou um ano, alguma coisa assim. E foi muito bom, mas lá eu só fazia estudar o dia inteiro, ficava tocando, e indo aos shows que apareciam bons, para poder conhecer as pessoas, né? E nesse período foi muito interessante, porque eu gravei uma fita cassete na época, né? No estúdio, tocando e tal. E fui a vários shows, né? Dentre eles, o de Márcio Montarroz, lá no People, né? Que era um jazz clube que tinha muito famoso na época. E o Márcio me recebeu assim, rapaz, com a generosidade dos grandes artistas, né? Ele me recebeu super bem depois do show. E eu todo cabreiro, assim, fui falar com ele. Ele me recebeu super bem. Aí eu falei que estava morando no Rio, era baiano e tal. Se eu podia deixar um contato e uma fitinha com ele. Ele, claro, aí pegou meu cassete com o telefone. Tá? Aí falou que ia me ligar. Aí, beleza, voltei para casa. No dia seguinte de manhã, toco o telefone, Márcio. Ele falava assim todo mês: Campeão, tá em casa hoje tarde? Aí eu falei: tô, Márcio. Ele fez: posso ir aí? Ele fez: claro. Então vai, vou ver com o trompete pra gente tocar. Aí foi lá em casa. Aí eu montei os instrumentos lá no quarto e a gente tocou horas, né? Só eu e ele. Aí depois ele me chamou para gravar um álbum dele também. E assim, esse foi um momento muito especial. Também tive também outro artista que me recebeu da mesma forma, o Arthur Maia, né? O Arthur foi a mesma coisa, cara. Conheci ele trocamos telefones, ele falou: aparece lá em Niterói, cara. Arthur, a voz já é diferente, Arthur. Sim. Pô, aí baiano. Assim que ele me conheceu, não foi nem baiano, assim que ele me conheceu, ele já me chamou de índio, né? Que Arthur era figura, né? Aí, índio, pô, vai lá, Nikit, cara, vai lá no estúdio, eu vou gravar amanhã. Vai lá. Aí eu, pô,
ótimo, me deu um endereço e tal. Aí marcou comigo 4 horas, chegou 6, né? Fiquei lá esperando. E ele... Mas sempre era essa coisa, você marcava, atrasava, mas chegava naquela alegria dele e recebendo a gente assim com carinho. Aí já gravamos juntos lá, toquei com ele no Canecão, show dele. Então esses 2 momentos assim com esses artistas mais conhecidos e super generosos foram super importantes. E assim, mas até começar a fazer shows assim de turnês com artistas mesmo, teve a chegada no Rio que eu comecei a tocar com artista lá de Natal, tocava voz e violão, chamado Carlos Ponta Negra. Pô, um trabalho belíssimo, de bem MPB mesmo, que naquela época os bares eram uma loucura, né? Assim, como MPB de um bar, assim, tinham shows maravilhosos. E a gente tocou, assim, uns 2 anos direto em bar. E aí várias pessoas a gente foi conhecendo, né? Porque às vezes a gente abria um show de alguém, ou não sei o que. Então isso ajudou muito. Por todo o Rio, todo o subúrbio? Sim, tudo. Tocava da Penha até a Barra, enfim, tocava em tudo quanto é canto, cara. Naquela época era gig de segunda a segunda, né? Tocava bastante, cara. E isso foi muito bom, foi muito enriquecedor, conheci um bocado de gente, até que eu fiz o primeiro show com o Marcos Zama, percussionista, me indicou para fazer um trabalho no lugar dele com a Zezé Mota. Olha que legal. E foi muito bom, a banda maravilhosa. E o Marcos Ariel... o Marcos Ariel. O Marcos Ariel, através desse trabalho que a gente fez junto com a Zezé, ele me indicou para fazer um audition com o Pat Metheny e obviamente eu estava super cru e já tinham percussionistas na época já muito mais maduros e maravilhosos, e isso foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Acabou entrando o Massal no trabalho dele, que eu achei que foi uma escolha, eu também teria escolhido o Massal. Achei que deu super certo, foi lindo o que ele realizou lá com o Pat Metheny, sou muito fã dele. E dentro dessa primeira gig, a gente viajou pelo Projeto Pixinguinha, pelo Nordeste, vários lugares, e quem abriu o show da Zezé sempre tinha um artista mais conhecida e um artista revelação. Certo. Era nada mais nada menos que a Rosa Passo. Caramba! Então, gente, imagina a gente fazer uma turnê junto com a Zezé Mota, com os músicos maravilhosos, e com a Rosa Passos, Lula Galvão, Alfredo, baixista e tal. Foi muito bom. Eu lembro ela cantando Dindim, assim, eu ficava... Isso foi 86, assim? 87? Foi 86. 86. 86. Que riqueza, né? A MPB já totalmente estabelecida, o rock nacional em 3 anos já totalmente bombado, e parece que a cena instrumental, segundo relatos que eu tenho do maestro Gilson Peranzeta, do J. Moraes, do Mauro Zenícia, estava também dando o que falar naquela época, né? Muito, muito. Eu ia a shows maravilhosos no Parque da Catacumba, no MAN, lá no Rio, em vários jazz clubes que tinham. Realmente estava um momento muito especial, viu? E tu gostou do Rio, já era a tua casa. 87, super estabelecido. Olha... O que a família achava lá na Bahia? Eu cheguei em 84...